E os presidentes da Colômbia, Gustavo Petro, e dos Estados Unidos, Donald Trump, concordaram em realizar ações conjuntas para golpear a guerrilha que atua na fronteira com a Venezuela. Os dois reduziram o tom depois de uma escalada de tensões provocada pelos bombardeios norte-americanos em Caracas. Quem conta ao vivo é o repórter Luiz Adorno, enviado especial do UOL à Colômbia. Fala, Adorno, bem-vindo, boa tarde para você. Todos, eu falo aqui de uma praça que divide o Palácio do Presidente ao Capitólio, onde estão a Câmara e o Senado da Colômbia, né? Ontem, a uma quadra daqui, na Praça Simão de Bolívar, o presidente Petro fez um pronunciamento para a população colombiana e revelou, na verdade, a ligação que recebeu do Donald Trump, né? Ele disse que foram dois assuntos tratados nessa ligação. O primeiro assunto, a Venezuela, a ação militar feita na Venezuela, e o segundo assunto, o tráfico de drogas. Sobre a Venezuela, o que o Petro diz é que a Venezuela, a questão do Trump com a Venezuela é que políticos de direita da Colômbia foram até os Estados Unidos para dizer ao Trump que Petro teria ligação com o Maduro. Petro disse aqui ontem que, na verdade, há anos não troca ideia, não fala com o Maduro, né? Inclusive disse que quando o ex-presidente Chávez morreu, o governo da Venezuela não o convidou para o enterro e ele inclusive pagou do próprio bolso para ir à Venezuela no enterro do Chávez. Já sobre o narcotráfico, sobre o tráfico de drogas, o Petro mostrou alguns dados que revelariam que o governo dele combateu muito mais o tráfico de drogas do que o governo antecessor do ex-presidente Duque, né? E aí é importante a gente dizer que a gente está há poucos meses das eleições presidenciais aqui na Colômbia, né? Que vão acontecer em maio. E por que isso é importante? Porque na ligação, o Petro disse que falou ao Trump que, na verdade, são os mesmos políticos de direita colombianos, os mesmos que foram lá nos Estados Unidos tentar falar com o Trump sobre o Petro, são esses mesmos políticos que têm ligação com o tráfico de drogas. Ou seja, a gente está falando aí de uma fofoca internacional, né? O que a gente vê aqui em Bogotá hoje é que a direita não gostou nada, nem da ligação feita entre os dois presidentes, nem com o convite que o Trump fez ao Petro para que ele vá em breve em Washington, na Casa Branca em Washington, para falar justamente sobre tráfico de drogas. Valeu, Adorno. Bom trabalho para você e meu amigo na Colômbia, Luiz Adorno, dando show lá na Colômbia com as informações diariamente aqui no UOL News. Dani, e essa ligação entre os dois, entre o Petro e o Trump? Desescala, né? Ali por completo. O Petro anunciou docemente que tinha falado por telefone com o Donald Trump. E ele que, de novo, né, na América Latina, era quem estava fazendo o discurso mais brutal. Por quê? Porque Trump estava ameaçando a Colômbia também, e Petro diretamente, né? Petro, na verdade, inclusive, está sancionado pelo Tesouro dos Estados Unidos, uma sanção bem semelhante à imposta ao ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil, a Magnitsky, também por acusação de ser aí ligado ao narcoterrorismo colombiano, né? E aí o que acontece? Com esse telefonema, Trump dá uma baixada na bola e pratica a realpolitik na veia, que é o quê? O Petro está de saída. Vai ter eleição logo mais na Colômbia, como a gente vem falando aqui. O que o Trump estava fazendo era dar para Petro um palanque que ele não estava tendo. O Charlot deve ter na cabeça isso mais fácil, mas a popularidade de Gustavo Petro estava muito longe de estar andando às mil maravilhas, certo? A eleição está uma eleição tripartite, ou seja, tem o candidato do governo, ou seja, o candidato do Petro, o candidato da oposição pura e um candidato terceira via, e estava uma coisa 20-20-20. E aí, o Trump deu para o Petro um discurso embalado para presente numa fita, assim, porque a Colômbia é um país onde houve luta armada real, oficial. Este homem que está aí, inclusive, era guerrilheiro, né? Então, lá as coisas, essa tradição do pegar em armas para defender interesses é muito viva também. E Petro estava fazendo um discurso que estava catapultando o candidato dele, ou no mínimo a exposição do candidato dele, colocando a direita numa posição muito difícil, porque exatamente por conta dessa visita, digamos assim, uma coisa à la Eduardo Bolsonaro, e Trump percebe isso, agora repactua, o Petro replica na Colômbia o que o Lula fez aqui,
No Brasil, vamos lembrar que faz pouco tempo o presidente Lula falou com o Trump pelo telefone, onde eles pactuaram ações conjuntas para combate ao crime organizado. Eu, inclusive, contei na ocasião que o Lula pediu pessoalmente ao Trump o confisco dos bens, o bloqueio dos bens do dono da Refit, ou FIT, né? Aquela refinaria que é investigada pela Polícia Federal por suspeita de lavar dinheiro para organizações criminosas no Rio e em São Paulo. Então, assim, essa conversa aconteceu pelo telefone. O que está acontecendo na Colômbia é uma réplica disso. Vamos traçar ações conjuntas. Na prática, os Estados Unidos estão retirando o pezinho, porque, de novo, né? Ontem a gente falou sobre isso aqui, eu vou encerrar, Diego, não, vou tentar não me alongar tanto mais. Uma coisa é você subtrair do poder um presidente cuja legitimidade não foi reconhecida pela maioria das democracias no mundo. E as entidades internacionais disseram ele perdeu as eleições e não quis passar o poder. Ele deu um autogolpe, né? Este é Nicolás Maduro, considerado, tem uma reputação péssima. Eu trouxe aqui dado de uma pesquisa feita pelo PT ainda em 2022, que mostrava que só 7% dos brasileiros via a Venezuela como uma democracia. Ou seja, nem o campo da esquerda reconhece a Venezuela como uma democracia. Apiar do poder com violência um personagem tão mal visto é uma coisa. Apiar do poder com violência um presidente legitimamente eleito no exercício de seu mandato, com acusações ainda mais frágeis do que as que balizaram o Nicolás Maduro, porque a gente precisa lembrar quem está em casa assistindo. O Maduro é o ó. Sabe essa gíria? O ó. Ele é o ó. Mas a acusação de que ele seria o chefe do cartel de Los Soles caiu pelos próprios americanos. Eles mudaram. Aparentemente, nem o cartel eles estão reconhecendo mais como uma organização criminosa. Então, os motivos técnicos da operação policial já eram muito frágeis no caso de Maduro. E imagina para qualquer coisa com o Petro. O Maduro é o ó, ele não é o UOL, tá bom, pessoal? É o ó. É o que diz a Dani Lima. Oi, Coach. Uma pergunta que todo mundo no mundo inteiro está se fazendo, né? Quem pode parar o Trump? A gente lembra que no primeiro mandato dele, o Partido Republicano ainda era forte, né? Ainda tinha gente, inclusive dentro do governo, contestando o Trump, evitando que ele fosse fazer as maluquices dele. Isso não se vê agora no segundo governo. Ele tem... secretários são todos capachos, todos passam o tempo todo elogiando o Trump, ninguém tem coragem de falar nada para ele. Ele controla o Congresso, controla a Suprema Corte e controla tudo. Quem, dentro dos Estados Unidos ou fora, tem condições de parar o Trump nessa escalada dele autoritária? Olha, a saúde dele, Couto, eu acho que é o único freio hoje, porque... Olha, você vê que curioso hoje, o Senado americano aprovou uma medida segundo a qual o Trump precisaria da aprovação do Congresso para voltar a fazer ações militares contra a Venezuela. Nota que essa medida foi aprovada não só por causa dos opositores democratas no Congresso, mas também com o apoio de alguns republicanos, ou seja, pessoas de dentro do partido do Trump que consideram que ele está exacerbando demais suas prerrogativas e que precisa de um freio. Para isso existe Congresso, para isso existe Suprema Corte, são instâncias que funcionam como freios e como contrapeso do poder presidencial. Bom, qual foi a surpresa? Que em seguida, não o Trump, mas o vice dele, o Vance, saiu dizendo que isso não vale nada, que essa decisão é ilegal, que não existe nenhuma possibilidade dela ser implementada. Ou seja, é o presidente americano e o vice dele dizendo que não devem nenhuma explicação e nem devem pedir autorização para o Congresso Nacional, quando a própria Constituição americana diz que os Estados Unidos só podem declarar guerra e entrar numa guerra contra um outro país se tiver aprovação do Congresso Nacional. No mesmo dia em que o Trump dá uma entrevista ao New York Times e diz que as decisões são tomadas por um critério personalíssimo dele e não com base no que diz o direito. Então a gente não pode vislumbrar nenhum tipo de freio interno agora ao Trump, e muito menos internacional, porque a Europa depende ainda dessa aliança com ele para se proteger de alguma maneira do que vê como uma ameaça da Rússia. A América Latina busca ainda fazer acordos com ele, como mostra essa ligação do Petro com ele. O presidente da Colômbia não rompeu com os Estados Unidos, ele foi buscar algum tipo de legitimidade, algum tipo de apoio, algum tipo de concordância, para mesmo muito coagido, chegar ao final do seu mandato.
Né? Mesmo o Brasil, o presidente Lula não rompeu com o presidente Trump. Ao contrário, ele construiu algum tipo de diálogo. Então, o momento não é de ruptura e isolamento com os Estados Unidos. O momento é de todos os atores verem como conseguem conviver com essa ameaça que ele representa para todos os demais países. Então, a ilusão de que pode haver uma grande coalizão internacional para frear o presidente americano é ilusória mesmo. Isso não vai acontecer. Também porque os países e os blocos têm divergências entre si. Basta ver que a União Europeia hoje teve países votando contra o acordo com o Mercosul. Então, esses blocos também têm suas questões que provocam fragmentações num subnível. Não existe uma grande união nacional, uma grande união internacional contra os Estados Unidos e não vai haver. Nesse sentido, não vejo possibilidade de contenção imediata do Trump.